Olá pessoal, estamos de novo aqui no Business and Branding, eu, Diego Logulo. Michele Sofiati. Vamos falar sobre negócios, jornadas aí de sucesso, muitas histórias e branding e muito mais. Estamos aqui com o pastor Alexander. Pastor, obrigado por ter vindo aqui no programa. Amém. Eu que agradeço pelo convite tão especial vindo de vocês. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Obrigado. Tenho certeza que será um grande programa. Amém. E todos que estão assistindo terão muito a aprender contigo. Amém. Amém. Pastor Alexander, como tudo começou? Você trabalhou muitos anos no Santander, pelo que você estava me contando aqui, e hoje você dedica aí essa vida nobre aí, né, a Deus. Conta pra gente como isso tudo começou. Sim. Bom, eu sempre fui católico, né, até os meus 19 anos e meio. No ano de 1995, no dia 4 de fevereiro de 1995, recebo um convite para ir a uma igreja evangélica, que é situada na cidade de Osasco. E ali, aquele povo, glória a Deus, aleluia, aquela coisa tudo que eu, na verdade, estava achando muito estranho. Na minha cabeça, falei assim, nossa, não precisa de tudo isso, né? Uhum. E, enfim, mas ali estava começando uma história, né? Onde eu lembro que era um dia de sábado, eu vendo todo aquele povo, glória a Deus, aleluia, tal, enfim. E eu lembro que eu fechei os meus olhos e liguei assim meu pensamento em Deus, por vivência com a mãe, com os avós, com alguns amigos, eu sabia que Deus, ele conseguia captar os meus pensamentos. Então ali, eu, comigo mesmo e Deus, fechei os meus olhos e eu lembro que eu estava apresentando algumas coisas para Deus. Aí o pastor que estava lá na frente, né, ele simplesmente, eu com os olhos fechados, ele falou, jovem. Parece, Michele, que ele falou assim, quando ele falou jovem, parecia que ele tinha falado Alexander. Eu com os olhos fechados, ele falou assim, jovem. Eu lembro que eu estava com uma camisa cor salmão. E ele falou assim, você que está de camisa laranja. Eu muito detalhista em tudo. Eu falei, bom, a luz está batendo na minha camisa, ele está enxergando como laranja. Aí eu falei, vou abrir os olhos. Quando eu abri os olhos, o dedo dele estava assim, ó, apontado para mim. Você tá brincando? Aí ele fala assim, Michele, o que você está apresentando para o Senhor está colhendo nesta hora. Quando ele falou aquilo, e aí na sequência ele falou assim, e o fogo do Senhor passa por você agora. Não. Mas alguém tinha te convidado para ir nesse dia? Sim, o Rildo, um amigo que hoje está na Bahia. Olha, impressionante. A hora que ele falou, o fogo do Senhor passa por você agora, correu da planta dos meus pés, subindo pelas minhas pernas, até passando pelo estômago, um calor que foi me queimando, me rasgando por dentro. O meu amigo, que já tinha experiências com Deus, enfim, ele ficou maravilhado porque ele já estava entendendo que Deus estava fazendo alguma coisa ali comigo. E eu comecei, de repente, a minha perna começou a se bater assim, e eu falei, não, sou eu que estou fazendo isso. Segurei minhas pernas e nada, era um poder de Deus que estava ali se manifestando naquela hora. E eu comecei a segurar assim. Bom, resumindo a história. No segundo dia, fiquei maravilhado com a igreja, mega maravilhado. No segundo dia, tive vontade de ir à igreja. E eu lembro que começou uma música de umas missionárias cantando. Elas cantando uma música assim, deixa o Espírito Santo te envolver. Nisso, abriu a minha visão e eu vi, assim, ó, do meu lado, como que uma mulher com uma saia com vários tecidos, fazendo assim para mim, ó. Pegava, conforme elas cantavam, eu tinha visão naquela hora, elas me apontavam e me mostravam o altar. Como se algum dia eu iria estar ali, no lugar daqueles pastores. Então, aí começou a minha história. O chamado de Deus na minha vida, e aqui estou. Hoje cuidando, sendo pastor da Igreja Eternidade Cristã.
Pastor Alexander, então você acredita que todas as pessoas que hoje elas têm um ministério ou que elas possuem um propósito muito grande diante aí de Deus e de grandes transformações, todas elas passaram por alguma experiência como essa, como você teve, ou não? Como é que a pessoa consegue identificar aí quando ela tem um chamado para servir a Deus? Excelente pergunta. O que eu penso, né? Eu penso assim como existem excelentes médicos, existem péssimos médicos. Existem brancos bons, existem negros bons, brancos maus e negros maus. Assim também, pastores bem intencionados e pastores que certamente vão num vácuo de pensar que tem o mesmo chamado na vida daquele que ele está lá vendo no sucesso, pregando, prosseguindo, entende? Então, é difícil a gente enquadrar, né, todos os pastores no mesmo chamado, né? Eu vou falar de mim, né? O que eu falo de mim? E, claro, falo de muitos outros amigos que estão aí, né? Quando você é chamado por Deus para uma missão, você não precisa forçar nada, entende? Eu acho que você naturalmente as coisas vão acontecendo e eu falo assim, Deus é o melhor patrão que existe. Se foi Ele quem chamou você, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te honrar. Agora, tem aqueles que se escolhem, né? E se separam para determinada função. Aí é uma outra energia, uma outra energia, uma outra história. Então, assim, eu, por exemplo, né, quando ele deu, o Diego agora há pouco deu o exemplo de que eu estive fazendo parte de um banco, de um grande conglomerado, né, de um banco espanhol, Santander, né, que na época, quando eu entrei no banco, na época ali da dinâmica de grupo, na parte do primeiro dia, né, da integração, quando você vai se integrar ao banco, você passa 30 dias conhecendo o sistema, uma série de coisas, você é bem preparado para atuar. Fazer o treinamento ali, né? No meu caso, dentro das agências, né? E quando eu entrei no banco, eu entrei para ser diretor. Perguntaram para mim, você está entrando no banco para quê? Eu falei assim, eu estou entrando para ser diretor. Só que as coisas foram fluindo. E Deus, o que ele fazia? Ele queria me dar sinais que era ele que cuidava de mim. Então, para você ter uma ideia, eu tinha 2 pessoas dentro do país que pegavam e aportavam uma ajuda de custo para mim que acabava sendo maior do que o meu salário no banco. Para eu entender o seguinte que Deus estava querendo que eu entendesse. Você está aí por causa desse salário? Estou preparando... Você disse na sua transição entre diretor de banco e pastor, é isso? Sim, para ficar totalmente envolvido, porque eu já entrei no banco sendo cristão, né? Sim. Mas para chegar ao ponto de ser pastor, eu já tinha atribuições de pastor, mas não era pastor ainda, né? Então, o que aconteceu? Chegou um momento que Deus estava dando muitos sinais para mim, e um dia eu faço uma festa de aniversário no salão da igreja que eu fazia parte, e chega um profeta da Bahia, e meu pai até ficou muito bravo, porque meu pai, quando ouviu a profecia do pastor se levantando no meio de uma recepção gigante para 100 pessoas, o profeta se levanta e fala assim, vou eu te tirar, daqui 20 e tantos dias te tiro daquele lugar. Eu lembro da afeição do meu pai. Meu pai trabalhou 27 anos no Unibanco, né, para você ter uma ideia, na época. Então, meu pai, desejo do pai, o pai, na visão carnal, sem ser espiritual, o que um pai quer, né, na questão financeira, material? Não, eu quero que meu filho se aposente no banco, com um bom cargo executivo, né? E quando esse profeta que veio da Bahia profetizou isso para mim, no meio da minha festa, todo mundo ficou... eu lembro do semblante do meu pai. Decaiu na hora. Meu pai falou assim, putz, vamos mexer com meu filho.
Justo quem, né? Justo, meu filho, que gerente Justo quem? de uma agência da Faria Lima, lá no Banco Santander, né? Um cara com os melhores convênios médicos, o melhor seguro, né? Isso faz quanto tempo? Nós estamos falando de coisa de mais ou menos uns 10 anos, né? Então, eu estava no auge. Fazia 3, 4 jantares em casa, tudo com os meus recursos de coisas de banco. Eu sempre gostei de receber, até hoje gosto, né? Já não recebo na mesma proporção, mas eram 3, 4 jantares por semana na minha casa, né? Então, problema financeiro... Você que cozinhava? Porque a gente sabe, o pastor cozinha muito bem, viu? Muito obrigado. Você que cozinhava ou como é que era? Mesclava, era mais eu naquela época do que a minha esposa, né? Realmente, eu gosto muito de cozinhar. E aí o profeta veio. Aí o profeta pega e fala isso. Mas assim, na lata, gente, assim, pá! Se cumpriu. Um dia, tal, me levam para uma reunião que eu tinha dito lá no banco. Eu falei assim, a gente não me leva para essa reunião porque senão eu vou falar a verdade. E me levaram para a reunião. E tudo que às vezes o banco não quer comercialmente, né, que você fale a verdade, né? Coisa que eles são muito, né, gomadinhos e tal. E aí eu lembro que me levaram para uma reunião, não podia falar algumas coisas, e eu falei assim, olha, quer saber? Já deu. Olha, eram 9 gerentes na agência, tinha ficado, reduziu para 3 gerentes, e tinha uma gerente que estava com afastamento com problema psicológico. Eu falei, tem muito serviço na vida de poucos gerentes dentro da agência. Eu falei assim, olha, agora é a oportunidade, tinha surgido uma possibilidade para eu atuar em uma outra empresa, e aí foi batata. A hora que me levaram numa reunião de gerentes, eu simplesmente olhei para um quadro e falei, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu falei, isso está acontecendo por causa disso, era tudo que eles não queriam. Então, e eu sabia que se eu falasse aquilo, eu seria mandado embora. E foi dito e feito, né? Depois... E me fala uma coisa, você falou que você, na igreja na qual participava, e hoje você tem a sua igreja. Sim, Eternidade que é a Cristã. Igreja Eternidade Cristã. Como foi essa questão de você estava numa igreja e aí você montou a sua igreja? Explica pra gente. Sim. Eu fazia parte de uma igreja, de um ministério, né, que eu amo muito até hoje, mas durante 25 anos. Eu fiquei lá até 2019. Mas em 2004, eu estava um dia no quarto dos meus pais e eu escuto uma voz dizer assim, Eternidade Cristã. No meu espírito, eu entendi que era o nome de um ministério que era para ser aberto por mim. Você já foi correndo, ligou para a tua agência e falou, registra esse nome já. Não fiz nada. O nome é ótimo, sim, muito bom, né? Sim. Uma boa marca, né? Obrigado. Com certeza. Só que isso foi em 2004. E eu fazendo parte desse ministério que eu fazia parte, eu fui ter coragem de falar com o pastor presidente depois de 10 anos. Eu não abri a minha boca nem para o inimigo escutar o nome do ministério que Deus revelou aqui dentro de mim. Durante 10 anos eu guardei esse nome comigo. E uma missionária que hoje ela já foi promovida para a glória. Nem foi na FAPESP dar uma registradinha ali no computadorzinho, nada. Outra coisa interessante, Diego, porque eu sabia que a maior prova para mim seria quando eu chegasse para lá a Receita Federal, as repartições públicas, quando eu falasse o nome, se não tivesse nenhum nome já registrado, seria a maior prova para mim que realmente era Deus que tinha me revelado. Entende? Então, fiquei 10 anos guardando aquilo comigo. Mas por que tanto tempo? Porque eu não tinha plano nenhum de abrir igreja por nenhuma questão financeira, por nenhuma questão de privilégio pessoal, ou de querer ser melhor que o pastor da igreja onde eu fizesse parte. Eu fui deixando o negócio rolar, sabe assim? Até que uma missionária chegou para mim e falou, pastor Alexander, já chegou a hora de você falar com o seu pastor. Ela sabia que Deus tinha revelado um nome para mim. E aí eu fui tendo sonhos. Aí foi quando eu cheguei nele e falei para ele do que tinha acontecido, mas isso em 2014, que eu fui falar com ele.
Aí, oficialmente, eu falei com ele em novembro, aí nós abrimos, eu tinha uma viagem marcada com ele para Israel, que fui para essa viagem em março de 2015, quando foi no dia 12 de abril de 2015, eu inaugurei a Igreja Eternidade Cristã, fui numa repartição pública, aí falei com o Dr. André Bock, que é o nosso advogado, que cede o espaço lá na cidade de Jardim pra gente, e lá na repartição pública, você tem que esperar os dias para ver se não tem nenhum nome registrado, né? E não tinha. Realmente, era para ser, né? foi o nome que era isso, Michele, era para ser. Estamos aí. Aí isso foi em 2015, inaugurei. Quando foi 2016, o pastor da igreja que fazia parte falou: Alex, volta. Falei: pastor, como que eu vou voltar se Deus... Eu não posso jogar no lixo aquilo que Deus revelou. O pastor que você fala seria o seu pastor. Isso, Porque pastor. todo pastor também é uma ovelha de um pastor. É isso que eu estou falando besteira. Não, naquela situação, eu era ovelha desse pastor, que era o pastor presidente desse ministério. Agora, por exemplo, do ministério que hoje eu sou o pastor, é óbvio que se levantam, a gente levanta outros pastores, mas que estão abaixo da minha liderança. Entendi. E o seu pastor mora a Deus. Exatamente. Entendi. Então, e aí com isso, né, eu ainda voltei. Você voltou. Voltei com a condição que eu deixaria aberto a eternidade cristã. Então nós deixamos aberto o ministério, e eu atuava em 2 ministérios, eu ajudava lá e aqui, lá e aqui, lá. Chegou uma hora que, isso foi em 2016, que eu voltei um ano depois. Aí consegui ficar até 2019, eu fui fazer um trabalho na Europa, pregar em 8 países, né? E quando eu voltei da Europa, eu cheguei para o pastor presidente e falei: pastor, não dá mais, né? Não estou conseguindo, não vou ter a desenvoltura que tem que ter. Eu falei: porque gostaria de que as portas ficassem abertas para mim, mas eu quero desenvolver um trabalho onde eu acredito que Deus pode, né, abençoar muito, né? E foi isso que aconteceu. Só que aí o que acontece? Vem o quê? Né, um processo que a gente teve que fazer cultos gravados, né? Um período que... Fechou tudo, né? Fechou forças tudo. naturais maiores que aconteceram. Então, aí nós começamos a gravar os cultos, e aí começa uma nova história, né? Estamos aí lutando, né, para que o nome do Senhor seja propagado, estamos lutando para que... Eu digo que eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo, né? E a ideia é que a palavra de Deus chegue a todos os cidadãos, né, independente de onde eles estiverem. Pastor, você acredita que Deus ele te usa e te direciona com os temas que você vai falar? Como é que funciona isso? Quais são os dons que você acredita que você tem, as revelações? Porque eu sei, né? Cada pastor tem uma maneira de atuar, seja de revelação, seja de dar uma palavra. Como que você entende esse seu chamado hoje? Então, o meu chamado, Michele, muito forte. Eu sempre falo assim, que eu gosto muito de pregar, mas Sim. O que eu gosto mais ainda é de orar. Por que de orar? Porque vamos falar que o ano que vem fazem 30 anos completa 30 anos que eu sou cristão, né? Então, vamos falar que pelo menos há uns 28 anos eu entendi que eu tinha dom de Deus, dom de revelação, de profecia, de visão. E isso foi descoberto aonde? No monte, orando no monte. Né? Estou lá orando com os irmãos no monte, aí de repente vem algo assim, uma visão de Deus na minha vida, e eu começo a falar naquele monte. Desci daquele monte já na minha cabeça ali, no meu sentimento, uma outra pessoa. Então Sim. foi. Então, e isso, que aconteceu? Meu ministério foi desenvolvendo como? As pessoas foram passando meu telefone para as pessoas, entende? Sim. E eu comecei a orar por muitas pessoas pelo telefone. Um indicando para outro. Tipo um member get member do pastor ali. Isso. Do pastor não, da Igreja Eternidade Cristã.
Não, ainda Não. fazendo parte lá atrás, Do né? outro Do ministério. outro ministério. Tá. Então, orava por muita gente pelo telefone e tal. E aí, nas igrejas, nos cultos, às vezes eu estava lá, aí pava, assim, de repente eu pegava e saía daqui, olhava uma pessoa, Deus falava assim, vai lá e fale tal coisa para ela. Aí eu ia lá, falava. Aí eu estava aqui, daqui a pouco eu olhava para outra pessoa, Deus pegava, vai lá e entrega essa mensagem para ela. E aí foi despertando, desenvolvendo tudo isso e sendo conhecido também, orando por muitas pessoas, orando por empresas, orando por pessoas, orando dentro de casas, ora em locais bem humildes, ora em locais assim de pessoas com poder aquisitivo elevado, né? Pastor, isso deve ser muito gratificante, né? Porque realmente, como você falou, você sentiu chamado, você sentiu como uma missão de vida, acredito Sim. eu. Porque você não tem... O teu CEO é Deus. Sim. Né? O teu CEO é Deus. O Prolabore, ele vem de uma gratificação, acho, pessoal. Né? Você é casado. Tudo preparado pelo Eterno. Você tem 2 filhos, né? Tem que sustentar a casa. Né? Então o desafio é muito grande. Sim. E falar em desafio, que isso eu já acho um desafio e admiro muito. Você já teve algum grande desafio que você falou, olha, esse é um bem difícil, assim, esse eu não vou conseguir, mas que você falou, não, com a fé de Deus. Eu acho um episódio na tua vida, assim, que você quer aí. Olha, há mais ou menos 8 anos atrás, a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, né? E justamente naquele ano que eu disse agora há pouco que eu fui fazer aquele trabalho na Europa, eu cheguei na Europa com sintomas de depressão, né? Por conta do que minha mãe estava passando aqui no Brasil. Sentindo o cordão umbilical. E aí, mas ninguém assim, nunca deixei ninguém perceber que eu estava passando, que eu estava sentindo aquele espírito de depressão querendo me pegar, aquela depressão querendo se manifestar. Mas eu fazia meu trabalho, eu pregava, preguei em Lugano, ganhei almas para Jesus em Lugano, preguei em Luxemburgo, preguei em Portugal, em Londres, preguei, né? Fui para França, passei pela Bélgica, fiz uma coisa, né? Enfim. O maior desafio para mim, como cristão, né, como homem de Deus, como uma pessoa de fé, foi assim, aceitar esse processo que eu tenho passado com a minha mãe de Alzheimer. Porque como pode, né, eu que já orei por tantas pessoas, né, e inclusive pessoas que relataram para mim curas que receberam através de orações que eu fiz por essas pessoas, agora eu estava com um problema dentro da minha própria casa, que eu vim orando, falando com Deus e minha mãe hoje está numa clínica, né, de repouso, porque o meu pai não pôde mais cuidá-la por conta de um problema de neuropatia bem sério, que está nas pernas, nos pés. Então, para mim, o meu maior desafio foi entender que em 99 para o ano de 2000, o Senhor curou a minha mãe, que eu pedi para Ele curá-la de um câncer de mama. Um câncer que já estava bem avançado, tamanho do caroço, do tumor gigante. E Ele curou. Então, o que Ele trabalhou? O maior desafio para mim, Diego, foi ser grato a Deus neste processo do Alzheimer, porque não é fácil, né? E quando começa um processo de Alzheimer em alguém, tem a parte que a pessoa fica meio violenta, meio agressiva, quer pular janela, ela acordava com meu pai, falava quem é você, gritava, achou que a minha irmã, filha dela, que ela sempre amou, achou que ela era amante do meu pai. Passamos por várias situações que eu tinha que sair correndo de casa, eles me ligavam, eu já casado, tinha que ir lá, porque a minha mãe sempre teve uma ligação muito próxima de mim, eu da minha mãe, e eu lembro que foi uma coisa assim terrível, né? Porque eu falei assim, Deus, o Senhor vai me dar condições e todos os melhores médicos desse país, eu vou dar um jeito
Eu tenho contato, sou uma pessoa bem relacionada, graças a Deus, e eu vou atrás dos melhores. E eu fui. Médicos do Einstein, médicos que atendia os melhores, Certo. independente de valor. Porque eu queria eu falei assim, olha, se o médico que minha mãe faz parte lá do convênio que ela faz parte, ou do SUS, que seja, se esses não deram jeito, não é possível que o médico do Einstein não vai conseguir dar uma palavra boa, vai tirar um remedinho da gaveta. Tá aqui, Alexander, remédio para sua mãe. É óbvio que Deus simplesmente ele achou por bem que é um processo que eu entendo hoje do Alzheimer, Diego? Eu entendo, gente, que o Alzheimer é o seguinte, é uma forma sutil de Deus levar em dose homeopática alguém que você ama muito. É o que está acontecendo. Então, ainda falei muito, né? Imagina. Quando você fala do maior desafio da minha vida, Está sendo agora. está sendo agora, e principalmente quando dia 3 de outubro eu tive que deixar a minha mãe numa clínica que eu pensei que chorei muito aquele dia, mesmo vindo desse processo aí, né? A gente está falando de 8 anos, mas agora é difícil você deixar a sua mãe numa clínica para dormir lá com pessoas que ela nunca viu na vida. Né? Então, para mim, como filho, né? Filho o primogênito, o filho mais velho, né? A gente teve uma relação sempre muito forte. A minha mãe, ela falava assim que eu não era simples. Uma vez ela falou para um amigo, empresário, amigo meu, e ela falou assim, meu nome sendo Alexander, mas a minha mãe sempre me chamou carinhosamente de Alex, né? Certo. E ela disse assim, o Alex não é só um filho, né? O Alex é um amigo. Então, para mim, lembrando disso que minha mãe falou que, além de filho, eu sou um amigo e ter que deixá-la numa clínica aos cuidados, claro, de pessoas competentes, né, onde ela está, foi muito difícil. Então, o meu maior desafio foi esse. E agora, dia 30 de novembro, nós tivemos aí a comemoração onde meu pai mora, dos 50 anos de casado dos meus pais. Então, trouxemos ela para dentro do condomínio que meu pai reside, com auxílio de uma cuidadora contratada. Fizemos uma comemoração, mesmo ela não entendendo nada, totalmente meio apagadinha, mas ali nós agradecemos a Deus e eu falei para todos os familiares que estavam presentes que eu já tinha entregado a minha mãe para Jesus. Amém. Que a hora que ele quisesse levá-la, o meu coração já está preparado. Porque eu acho assim, né, Michele, que é muito egoísmo da nossa parte, né? Querer que alguém fique só porque a gente quer que ela fique. Sim. Quando na verdade ela já não está mais aqui. Tem ali, tem sopro de vida e tal, mas a pessoa não está vivendo mais, não tem mais qualidade de vida, né? Então também fica aí a mensagem para todas as pessoas que também para ter essa gratidão. Em 99 o Senhor curou a minha mãe de um câncer que eu pedi. Por que ele teria que curá-la de novo agora desse Alzheimer? E outra, quem acredita em Deus, acredita no céu. O céu é verdadeiro. Então, quem não acredita em Deus, não acredita no céu, rasgue a Bíblia que está em casa. E eu, por acreditar em Deus, eu acredito no céu, e acredito que cada um de nós aqui na Terra tem uma missão. Tempo certo de ficar aqui. Sim. Certo? Mas você acredita que ela ainda possa ser curada? Eu não acredito mais. Não. Eu acredito que Deus tem poder para curá-la. Exato. Mas eu não acredito que ela vá só tá na mão dele, mas eu não acredito e não espero mais isso. Sim. Eu acho que nesse período, eu acho que todo ser humano, se parar para analisar, ele é até preparado por Deus para o desprendimento, né, de alguém que você gosta muito, entende? E no meu caso, não tem muita lógica para mim Deus fazer eu sofrer, não fazer sofrer, né? Mas assim, eu passar por esse, permitir que eu passasse por esse sofrimento de 9 anos, para depois falar assim, agora eu vou acabar com a sua dor, plim, volta, Milva,
voltasse à vida normal. Eu ia falar, poxa Deus, muito obrigado. Entendeu? Então, sinceramente, eu não acredito por causa disso, né? Sim, sim. O que eu acredito é um dia encontrá-lo no céu a hora que chegar a minha hora. Amém. Mas com certeza tem um propósito, um porquê, né? Toda essa tua trajetória com certeza vai ajudar outras pessoas. Como é que você se porta, como é que você se conduz diante disso? Porque Sim. o mais importante é como nós reagimos apesar da dor. Sim. Porque a dor, ela é inevitável, não tem Sim, como. Mas sim. o sofrimento, ele é opcional. Então, a gente que muitas vezes decide se a gente vai sofrer ou não. Claro, falando assim, às vezes parece que é fácil, mas na hora do vamos ver ali, é que todos os dias, né, você ter que ter uma postura firme, ter que estar sempre do lado e aguentando tudo isso, eu tenho certeza que tem algo além, né? Aquela frase, Deus não dá uma cruz que você não possa carregar. Às vezes eu pergunto, falo, nossa, que cruz, né? Uhum. Mas aí a gente para pensar, olha o quanto que Jesus sofreu para a gente estar aqui, a cruz que ele carregou, porque as mesmas pessoas que aplaudiam ele quando ele fazia os milagres foram as mesmas que foram as mesmas que apedrejaram ele. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Então, isso serve para a gente também entender. Teve momentos felizes, teve momentos difíceis e como que a gente se porta. Parabéns pela sua postura e por entender isso da melhor maneira. Porque realmente é um desafio diário. É um desafio que não é fácil. O Alzheimer é só ladeira abaixo, a gente sabe, acho que nem sei se Deus consegue, mas tem que acreditar. Consegue, claro que consegue. Né? Se ele quer, ele pode tudo, né? A gente sabe que Lázaro já estava morto, há 4 dias morto, Exato. Cheirando mal. Aí Jesus pega e fala, remova uma pedra. E ele disse, Lázaro, venha para fora. Amém. Mas por que isso foi feito com Lázaro? Para deixar registrado para todos nós, certo? Que Deus tem todo o poder para fazer aquilo que quer. Mas não significa que Deus também é obrigado a trazer respostas para nós do jeito que nós queremos. Porque nós, seres humanos, não fazemos 100% de tudo que Deus manda. Exatamente. Então, e eu penso assim, Michele, que no meu caso, você falou sobre isso, né, da questão de propósito, tudo na nossa vida que nós passamos, Deus permite que a gente passe, porque há um salmo que eu gosto muito, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é os irmãos vivam em união. Então, união para quê? Só para churrasco? União para quê? Só para banquete? Não, união para choro. União para a gente compartilhar momentos bons, momentos tristes, de risadas, de tristeza, de choro. Então, assim, hoje eu me sinto um pouquinho capacitado por Deus para falar para as pessoas liberarem os seus entes queridos que estão em processos de se despedirem dessa terra. Certo? Certo. Eu acho que é a minha missão. Esses dias, por exemplo, não sei se eu tenho mais tempo para falar, mas só falar isso, eu fui ministrar num velório e eu via filhos assim, no caixão, chorando, a outra se descabelando. Aí eu esperei, eu nem fui para ministrar, fui, né? Aí é um parente da minha esposa, e aí tinha um pastor ministrando e ele me achou no meio da multidão, ele fez assim, pastor Alexandre, vem aqui dar uma palavra. Eu estava bem escondidinho, porque eu falei, não, deixa essa, né? Estou aqui como parente, não estou aqui como pastor, né? Não teve jeito. E olha a palavra que Deus me deu. Olha só. Foi esses dias. Eu falei assim, aquele que está mais sofrendo neste velório é o que mais precisa de Jesus. Amém. Entendeu? Porque se você tiver intimidade com Jesus, é tão fácil de você entender o que é da terra, o que é do céu. O que é do céu, o que é da terra. É tão mais fácil. Fica perto de Jesus. Aceite Jesus. Aceite a palavra de Deus no seu coração,
que você começa a entender que a gente tem que trabalhar muito em nós, né? A questão de ser ao invés de ter. Sim. Exatamente. Então, acho que é isso. Pastor, com a sua experiência de banco, obviamente, né, diretor de banco, óbvio que a gente está aqui num programa de negócios também, né? E isso você trouxe, obviamente, para a sua igreja, para a Eternidade Cristã. Eu fiquei sabendo que você está vindo aí com algumas coisas bem disruptivas. Uma é a história de um aplicativo, eu queria que você contasse para a gente. E outra é uma igreja mesmo, você está construindo uma igreja bem diferenciada, em Cotia, ali perto da Granja Viana. Isso. Conta para a gente. Então, justamente pensando na volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tempo dos cristãos na terra está diminuindo cada vez mais, né? Sim. E entendendo que Jesus ele vai voltar na hora que a palavra for, ele entender que foi propagado nos 4 cantos da terra, certo? Uhum. Aí ele volta. Então, com esse objetivo, e nós sabemos que o ser humano está muito apegado a questão de tecnologia, né? A questão do celular, aplicativos. As pessoas estão gastando uma boa parte do seu tempo hoje no celular. A pessoa acorda, pega no celular, a pessoa esquece uma Bíblia, esquece a carteira, mas não esquece o celular, né? E justamente porque a carteira e a Bíblia estão no celular hoje, né? Também. Então, o que eu falo para você? Nós conhecemos uma empresa maravilhosa que desenvolve aplicativos, né, para diversos ramos, né? E no caso nos deram a oportunidade, né, de desenvolvermos agora um aplicativo para o nosso ministério, né? Um app. E como seria esse app? Esse app, as pessoas vão ter acesso a tudo, né? Principalmente pessoas de diferentes lugares, onde elas estiverem, elas vão poder acessar pelo seu próprio celular, né? Ou até de um computador, de alguma, né? Onde ela vai ter acesso. Ela clica ali no botão ali. Ela não necessariamente precisa estar na sua célula, no seu culto. Não, aonde ela estiver, está na sua casa, no seu trabalho, na casa de campo. E ela falou, esse domingo eu não pude ir fisicamente, eu posso assistir aqui. Online, de uma maneira online. Né? E ter acesso também a estudos bíblicos, a testemunhos, vários trabalhos sociais, atividades diversas através do aplicativo. Então, é uma maneira que a igreja está sendo levada a todos através desse aplicativo. Que legal. E a sua igreja física? Você me contou um pouco dela, desse projeto? Sim. Conta pra gente aí. Uma arquiteta querida de Deus desenvolveu um projeto pra gente dentro de um terreno. Olha que fé, hein? Eu nem comprei o terreno, mas fui lá, negociei o terreno, chamei a arquiteta, ela fez um desenho maravilhoso, que inclusive nesse mesmo terreno já tem ali um projeto para ter um prédio lá no finalzinho assim do terreno, no término do terreno, onde a gente vai ter ali atividades, né, para crianças, uma escola, instituição, para ajudar as pessoas, vários trabalhos sociais, entende? E estamos aí trabalhando para construir agora esse prédio, né, da igreja. Atrás de patrocínio, de apoio. Estamos atrás de patrocínio, de apoio. Né? A gente tem podemos colocar o QR Code aqui no programa também para cooperar nessa construção, né? O advogado da nossa igreja, Dr. André Bock, né? A nossa empresa de contabilidade é a Libra. Legal. Né? Uma empresa muito boa que cuida da conta da igreja e, evidentemente, na hora que a gente der o start para a construção, vai ter uma conta específica onde a Libra vai estar. Cada patrocinador que entrar vai ter como consultar para o que está sendo feito, o que está sendo direcionado, aquele valor. E a igreja vai realizar tudo, casamento, vai celebrar... Sim. Culto. Quer casar o dia. Os cultos, casamento, com certeza, casamento do Diego Logulo, né? Só precisa arrumar noivo. Deus está preparando, né? E então é isso, né? Casamentos, os batismos, estudos bíblicos, filmes, né? De temas
teológicos, né? Enfim, uma série de coisas. E confraternizações, porque eu falo que o nosso Deus é um Deus festeiro. Certo. Né? Então, e eu amo fazer festas. Pastor, a gente bom. tem uma pergunta aqui padrão, mas eu vou deixar a Michele fazer a pergunta, porque eu já falei muito. Não, fica à vontade. Mi, pergunta aí para o pastor. Eu estou interessada aqui na história e parabéns aí pela visão. Eu acredito que quando a gente tem uma visão, depois o caminho ele vai sendo construído. Então, eu tenho certeza que essa igreja será muito promissora. Nós somos a igreja, Amém, né? amém. E a gente consegue fazer uma diferença em qualquer ambiente. Acredita nisso, pastor? Muito, claro, muito, né? muito. Em todos os lugares. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte, falando um pouco sobre legado, sobre o que gostaria de deixar, mas não necessariamente pós-morte, pode ser em vida. O que você gostaria de deixar como legado para as outras pessoas? Você vai responder essa pergunta da Michele olhando para aquela câmera ali, ó. Vamos lá. Olha que pergunta. O legado que eu quero deixar é justamente fé. Fé. 2 letrinhas poderosíssimas que têm um poder em todas as áreas da nossa vida. Né? Fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E existem 2 versículos que eu carrego comigo, né? Que um é Gênesis 18:14. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Aí a Bíblia ela se conversa. Aí lá em Lucas, lá no Novo Testamento, Lucas 1:37, está escrito, porque para Deus não há nada impossível. Então este é o legado que eu quero deixar. Que aqui passou, está passando, ou passou, né, daqui uns dias, daqui uns anos, vai falar assim, passou aqui um homem de muita fé. E é o que eu desejo a todos vocês, muita fé em Deus. Olha só, hein? Parabéns. Pastor, muito bom ter você aqui no programa. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí. Business & Branding fica aqui agora com esse CEO aqui de Deus. Foi incrível. Eu acredito que essa mensagem final que você nos trouxe é para a gente refletir, né? A fé sem obras ela é vazia também. Não adianta ter só fé e não executar, porque tudo é um movimento, é execução. E o seu testemunho aí, que você falou, desde como começou, serve para alertar também outras pessoas, que às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu fui chamado? Como assim? Então tem N motivos, mas a gente precisa estar atento e se deixar ser conduzido por aquele que nos guia. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que viram aqui o nosso programa Business & Branding. Obrigada, pastor Alexander. Obrigada a todos e até o próximo episódio.